Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo de aula de Geografia. Nosso tema de hoje é o processo de desenvolvimento do capitalismo. Vamos tentar entender como que esse sistema econômico criado lá no século XVI vem até os dias de hoje acumulando capital das mais diversas formas, em diversas etapas, cada qual com uma forma diferenciada de acumular dinheiro e também de que forma que ele trouxe tantas transformações geográficas a qual nós percebemos nos dias de hoje. Primeiramente, vamos definir o que é capitalismo. Capitalismo é um sistema socioeconômico que se desenvolveu na Europa com a crise do feudalismo e se expandiu econômica e territorialmente pelo mundo a partir do século XVI, passando por várias etapas. É também chamado economia de mercado. Sua principal característica, acúmulo de capital, acúmulo de dinheiro. Em cada fase nós veremos aí quais formas foram que cada época acumulou-se dinheiro na história da humanidade e também na história da trajetória do sistema capitalista. Primeira fase chamada de capitalismo comercial, caracterizado pela doutrina mercantilismo, que é sinônimo de mercado, sinônimo de comércio, né? E nessa fase nós tivemos intenso comércio entre as colônias e as metrópoles. Lembramos que nessa época também nós tivemos ali os estados nacionais absolutistas da Europa, né? Era uma forma de uma monarquia que tinha todo o poder em suas mãos. É o que caracteriza a doutrina mercantilista, a intensa exploração das mercadorias das colônias pelas suas metrópoles, aqui inicialmente por Portugal e Espanha, grandes potências náuticas da época, que se aventuraram nos oceanos para conquistar a América. Em terceiro plano, nós temos ali a Inglaterra, também o Reino Unido, conquistando a América do Norte. Também intensivo comércio com a Ásia, né? Com a Índia trazendo as especiarias da Índia, as cerâmicas chinesas, tecidos, tudo que era possível ser vendido na Europa, que era objeto de interesse de toda a população, estava lá também nessa fase comercial. E o comércio evidencia-se com uma fórmula de acumular dinheiro e de acumular capitais, tá bom? Também, nesse período, tivemos a intensa escravidão do continente africano e também o extermínio dos indígenas da América, né? Uma fase que durou 3 séculos e que trouxe um grande acúmulo de dinheiro para a Europa e também escassez de recursos para as colônias aqui na América, tá? Segunda fase do capitalismo, passado esses 3 séculos, capitalismo industrial. A doutrina liberalismo. A doutrina liberalista, ou liberalismo, ela acontece após a Revolução Burguesa na Europa, mais precisamente na Inglaterra, também chamada de Revolução Gloriosa. Essa revolução trouxe uma grande força da burguesia para tomar conta do poder, instaurando ali as monarquias parlamentaristas. A burguesia chega ao poder, começa ali a interferir no Estado, o Estado enfraquece sua atuação, acontece ali a Inglaterra e os Estados Unidos ascenderem as economias mundiais pela descoberta do carvão mineral e pelo processo de industrialização a qual se caracterizou na primeira Revolução Industrial. Com a descoberta do carvão mineral foi possível criar-se a máquina a vapor, aperfeiçoar, né? James Scott aperfeiçoou a máquina a vapor, constitui ali uma fabricação mais rápida de tecido, moída de grãos, e essa máquina a vapor era adaptada depois para ser colocada nos navios a vapor, no trem a vapor, trazendo melhora da circulação também de pessoas e mercadorias na Europa, nas viagens entre a Europa e a América, principalmente, e também nas viagens de trem na Europa. A Europa se reestrutura totalmente com linhas férreas para escoar a produção do seu interior e também receber mão de obra e matéria-prima nos litorais. Característica dessa fase também é o acúmulo do dinheiro vindo da indústria. A indústria era forte, então todo mundo tinha que consumir os produtos dela. Então, nesse momento também tem ali o fim da escravatura de muitos países, para que os próprios escravos sejam os primeiros, a primeira mão de obra ali dessa fase, juntamente com os camponeses saindo dos campos para a cidade, no processo do êxodo rural, também os grandes consumidores, à primeira vista, dos produtos industrializados recentemente constituídos, tá? Terceira fase do capitalismo, capitalismo financeiro monopolista, né? Essa fase ela se caracteriza por uma atuação da doutrina keynesiana, que o Estado volta a ter atuação forte, ao contrário da fase anterior do liberalismo, né? De que forma que o Estado volta a ter atuação forte? Estamos falando nessa fase da invenção de diversos elementos, da evolução das técnicas também, e também da segunda revolução industrial caracterizada pelo petróleo. Então o Estado assume as estatais do petróleo, toda a exploração de petróleo, assume a produção da energia elétrica, recentemente constituída e inventada também, descoberta na verdade, né? E ali os Estados se tornam muito mais fortes.
Essa força do Estado vai atuar, inclusive, em crises como a crise econômica de 1929, a qual os bancos, as instituições financeiras e a Bolsa de Valores de Nova York teve uma queda, e quem vai ajudar o Estado ali, a princípio, quem vai ajudar os comerciantes, todos os empresários ali, é o Estado. Característica dessa fase também, o imperialismo na África, a partilha da África na Convenção de Conferência de Berlim de 1885, que se partilha o continente africano, já tinha sido explorado toda a sua mão de obra, agora passa a ser explorado também, além da mão de obra, todos os seus recursos minerais. Parte já tinha sido explorada, mas esse período de 1985 até 1950 aproximadamente, boa parte, todos os recursos que tinham no continente africano passam a ser drasticamente explorados. Potências econômicas que surgem na Europa ali, né? No caso, a Alemanha surge como grande potência econômica, a Inglaterra perde poucos estados para os Estados Unidos, né? E temos aí a criação das estatais, da exploração do petróleo, da exploração de minérios, né? De ferro, minério de cobre, as estatais para também obtenção de energia elétrica, construção de hidrelétricas, centrais termoelétricas, na construção e na distribuição da forma que precisava se ter, né? Então o Estado ele ajuda também a intervir, ele acaba criando condições para que as indústrias possam crescer nessa fase também. Não podemos esquecer que nessa fase temos duas grandes guerras mundiais. Após a Primeira Guerra Mundial, o mundo desestabilizado culmina com a crise de 29. Após a Segunda Guerra Mundial, começamos a ver enfraquecimento do Estado, pois ali precisavam se reestruturar as condições do pós-Segunda Guerra, né? Então surge no final da Segunda Guerra Mundial, junto com a ONU, o FMI, o Banco Mundial, agências internacionais para financiar essa forma de reconstrução dos países. E quem dá apoio fundamental para isso são os empresários, que na próxima fase do capitalismo se torna mais evidente seu poder e sua atuação, que é a fase do capitalismo informacional. Capitalismo informacional, caracterizado primeiramente pela doutrina do neoliberalismo, que retoma as ideias do liberalismo clássico lá do capitalismo industrial, agora os empresários tendo mais força e poder, empresários que eu digo, mas também de uma outra forma, né? O capitalismo informacional, ao contrário da fase anterior, na fase anterior nós tivemos a forte presença dos sistemas financeiros, bancários, a criação dos bancos, toda a instituição bancária constituindo e acumulando dinheiro, e esse dinheiro rendendo dinheiro. Agora, acumula-se dinheiro novamente com as instituições financeiras, com as indústrias e com o comércio de cada fase anterior, mas muda-se o parâmetro de acúmulo de capital. Primeira fase, acúmulo de capital, ali o comércio. Segunda fase, acúmulo de capital, a indústria. Terceira fase, acúmulo de capital, o dinheiro que estava colocado nos bancos. Nessa quarta fase do capitalismo, o que se acumula muito dinheiro é com o conhecimento. Que conhecimento que é esse? Através da informatização. A informatização é aquela que foi constituída a partir da terceira revolução industrial, com a robótica, com a invenção dos computadores, que trouxe um novo patamar de produção, ajudando nos processos produtivos, facilitando o processo de produção de bens, com robôs, e os computadores controlando as etapas dessa produção também. Nessa fase, então, no contexto pós-Segunda Guerra, boa parte da tecnologia desenvolvida para a guerra é colocada à disposição dos industriais, então acelera-se muito a produção e a própria comunicação entre os países da Segunda Guerra Mundial, até no período da Guerra Fria, se torna evidente, né? Então a criação da internet, sistemas de interligação entre continentes, com cabo de fibra óptica, satélites do espaço para fazer as comunicações, são características dessa fase. Então, ao contrário da fase anterior, em que os bancos eram os grandes detentores do dinheiro, agora nessa fase nós percebemos que os grandes detentores do dinheiro no mundo são aqueles que se voltam para as indústrias de tecnologia. Nós exemplos recentes aí, né? Bill Gates como grande personalidade rica do mundo, né? Steve Jobs no período da sua vida também como grande potência mundial de riqueza concentrada também, né? Todas aquelas formas que nós encontramos agora de obtenção de dinheiro através dos recursos da fabricação de softwares, manutenção, aplicativos, que dá muito mais dinheiro, e essas personalidades são muito mais ricas, essas empresas, né? Google, Microsoft, Facebook, são mais ricas do que muitos sistemas bancários, do que muitos conglomerados industriais, tá? Nesse processo aí, chamamos de revolução técnica, científica e informacional. O valor do conhecimento passa agregado, então cria-se direito de propriedade para os produtos, direito de propriedade para as ideias. Então, muita coisa muda no mundo nessa época, que é a última fase do capitalismo, né? Então, nós percebemos um mundo muito mais conectado, muito mais interagindo entre si, e as pessoas se beneficiando de todo o processo dessa revolução, tanto para a obtenção de produtos de alta tecnologia, avanços da medicina,
o que vai dar o estopim para uma próxima fase, que falaremos em uma outra videoaula, que seria a quarta revolução industrial, com o processo de nanotecnologia, biotecnologia, investindo em novas fases de obtenção de produção e também em que a ciência se torna evidente para esse processo, né? Mas, ao final dessa fase, recentemente tivemos uma crise, a crise econômica de 2008. Além das crises altas e baixas do petróleo, a crise econômica de 2008 pôs a pensar se seria o final dessa fase do capitalismo informacional, com a doutrina neoliberalista, quando os bancos têm a sua crise e o Estado volta a atuar para intervir novamente. Então, há de se pensar se esse sistema vai perdurar durante um tempo ou se ele vai trazer de volta aquelas oscilações que ora o Estado está no poder, ora os empresários, e vice-versa em cada época distinta por aí. Espero que você possa ter relembrado alguns dos nossos assuntos aí em sala de aula, ter lembrado um pouco do que nós já discutimos. Se prepare para a prova 1, tá? E também, quem está revisando essa videoaula para vestibulares sabe que é uma etapa fundamental do conhecimento para entender as relações do espaço geográfico atual. Um abraço, até uma próxima. Tchau.